Eu só estou aqui hoje, Bruno, porque eu e meu patrão desrespeitamos a lei do salário mínimo. Eu comecei a trabalhar R$130 por mês. E foi ótimo, agradeço ele até hoje. Nós estamos fazendo com que as pessoas não tenham essa oportunidade. É terrível. Por quê? Porque nós temos uma tendência a emocionalmente tomar as decisões. Por exemplo, teve um projeto para colocar informações em braille nas caixinhas de medicamentos. Só as informações essenciais, enfim. Para dar acessibilidade aos deficientes visuais. Quem concorda, permaneça como está. Eu tenho um vício Não, nessa eu sei matéria. que vai ter um custo para isso. Olha Eu só. tenho um vício nessa matéria porque eu trabalhava para o varejo farmacêutico nessa época. Olha só, temos 500 mil cegos no Brasil. 10% lê em braille. 50 mil pessoas. Vamos encarecer todo o sistema... 50 mil pessoas. Vamos encarecer toda a cadeia produtiva de um produto que já é tão caro e necessário. Segundo, vai ter mais uma exigência que vai diminuir a concorrência, aumento dos preços. Terceiro, nós estamos em 2022. Bastava colocar um QR Code. 4, quantos desses 50 mil deficientes que leem em braille precisam do remédio? E quantos desses que precisam do remédio vão querer ler em braille mesmo sabendo ler em braille? Porque eu sei ler e não leio a bula, por exemplo. Então, explicando isso em 1 minuto, eu consigo converter com educação várias pessoas. Mas é difícil, porque num primeiro momento, sendo contra, eu sou contra deficiente visual. Exatamente. Sou taxado por isso. Eu fui acusado justo... Tu vai votar contra as enfermeiras? Não se arrisque a passar mal e ir pro hospital. Olha. Entendeu? E essa narrativa, da empatia, ela é muito poderosa, né? Então, assim, um inimigo político seu, ele vai colocar a sua foto, vai publicar o inimigo do deficiente visual. O inimigo... Seria isso. Sim. Então, essa narrativa é muito poderosa. Esse das enfermeiras foi exatamente isso. Você é contra a categoria, você odeia a categoria porque você não precisa de saúde pública. É porque eu fui chamada de tudo que você possa imaginar. Porque o dia que você precisar de um enfermeiro da rede pública, eu falei, cara, meus pais são médicos da rede pública, os dois. Mas são médicos. Mas essa classe elitista. Eu falei, cara, que mundo é esse? Tem um projeto da semana passada, só para informar, pessoal, fique tranquilos, botar braille em todas as gôndolas do mercado, todos os cardápios, todas as informações em estabelecimentos comerciais teriam que ter em braille também. O Gilson, ele atua numa comissão especial, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. Eu quero convidar vocês um dia a passarem um dia acompanhando essa comissão. Ela é incrível, impressionante como saem coisas boas para o Brasil daquela comissão. Para tentar defender o consumidor, sendo que aquilo que iria acontecer é aumentar o custo. E muitas vezes defender o consumidor dele próprio, porque ele não tem capacidade. Não, porque você imagina o exemplo de alguém que está começando a empreender fazendo bolo de pote. E aí você bota na embalagem tudo, mas você é obrigado a ter tudo escrito em braille, aquela pessoa vê, nossa, como é que eu faço isso agora? É uma embalagem especial, numa indústria que faz isso já com a transcrição do que você quer em braille, então iria elevar o custo, sendo que no final, às vezes ninguém ligar para aquilo. Sim. E o argumento é sempre, mas é só mais uma plaquinha, mas é só mais uma burocracia, mas é só mais uma regulamentação. E é interessante porque o cara é candidato, ele vai dizer que desburocratiza. A primeira coisa que ele faz quando é eleito é justamente o contrário. É inacreditável. Tem um projeto que eu consegui barrar, fiquei muito feliz porque ele foi simbólico para mim. Eu consegui arquivar a obrigação de que todo estabelecimento comercial tivesse o Estatuto do Idoso. Tem um projeto para botar a Maria da Penha também. Daqui a pouco tem um código lá, né? Como é que é o nome? Quando é muita coisa de lei? Tem um código? Se não, tem um nome. Não sei, amor. Vladimecum. Vai ter um Vademecum lá. Porque já tem defesa do consumidor, já tem não sei mais o quê. Não, mas hoje em dia tem QR Code, bota a porra do QR Code. Não, mas não só Põe isso. o Linktree, acesse todos os códigos. Não, mas pensa o seguinte. E tem Google, todo mundo tem um celular na mão. Isso, imagina um idoso chegando numa loja de pneu. Eu quero dar uma olhada no Estatuto do Idoso. Aí digamos que não tenha. Vai pular um fiscal da prefeitura? Ah, não tem! E digamos que pule o fiscal. Vou te multar. Quem vai pagar essa estrutura? Entendeu? Não faz sentido. Sem contar que, como tem muita legislação, muda toda hora. Sim. Aquele código não ia servir pra nada. Enfim, consegui arquivar, Bruno. Cheguei no Então gabinete... você também é contra o idoso. É isso que a gente tá vendo aqui. Cheguei no gabinete empolgado, comemorei e falei assim, Souza, vamos aproveitar essa onda e vamos protocolar um projeto para revogar a obrigação de ter o Código de Defesa do Consumidor, porque hoje é obrigatório. Sim, obrigatório. E protocolei o pedido. Passou 15 dias, 30 dias, 45 dias,
Nada. Eu pedi, Souza, dá uma pesquisada aí como é que tá. Ele foi lá, voltou, 10 minutos depois, tu não vai acreditar. Eu sei o que deu, tá parado ainda? Não, pior. Saiu, tá num relator ruim? Não, é que eu fui pesquisar e apareceu um outro projeto sobre o mesmo assunto que tá com uma tramitação mais rápida do que a nossa. Pensou seu E projeto. o que diz? Não, obrigar a todos os estabelecimentos comerciais a ter o Código de Defesa do Consumidor em seus estabelecimentos em braille. Então seria mais um ônus no final. Não, Mas é impressionante. O que eu ia dizer é que é muito sedutor, porque sempre alguém vai se beneficiar disso, e é sempre, geralmente, um número de pessoas, né, uma classe que é de alguma forma prejudicada. Então, por exemplo, as enfermeiras. Não tem um bom salário e tal, então vamos ajudar elas a terem um melhor salário. A pessoa que não enxerga. Pô, não enxerga. Você não vai ajudar a pessoa que não enxerga? Ou então, sei lá, é sempre alguma coisa de alguém que tem alguma deficiência, algum problema, e todo mundo tem um problema, né? Então sempre vai achar, e aí você acha que com aquela lei, com aquela resolução, você vai facilitar a vida da pessoa, quando no geral não vai, e ainda vai causar outros tantos problemas. E é uma coisa que você fala muito, amor, que é aquele negócio de o que é feito e o que ninguém vê, né? É desse livro, ó. Eu não li, mas eu sei o que se vê e o que não se vê. Fale. Não, eu tenho vários comentários. Exato, esse exemplo é maravilhoso. Mas voltando à questão do piso salarial, por exemplo, há pouco tempo eu gravei um dos podcasts da casa como convidado, que era o Primotech, falando sobre a profissão de programador. E aí, quando eu tava para entrar no podcast, a gente discutindo nos bastidores sobre Uber, como é que tava, que eu comprei carro agora, muito recentemente, porque o Uber ficou muito ruim aqui em Alphaville. E eu tava refletindo, sempre quando entrava no Uber, eu conversava com o motorista. Eu peguei Uber com um cara que era engenheiro, que é uma profissão que tem piso salarial, por exemplo. Peguei com administrador, peguei com economista, peguei com um cara que era fisioterapeuta, com um monte de gente, mas nunca peguei Uber com um programador. E sobre essa questão do piso, quando eu pegava com engenheiro, os caras falaram, é difícil conseguir emprego, porque tem um piso salarial. E aí, se você é obrigado a pagar, sei lá, 5 mil para um engenheiro, e é o mínimo que você pode pagar, você prefere pagar 5 mil para um cara com 10 anos de experiência do que 5 mil para um cara recém-formado. Então, recém-formado não consegue competir com quem tem experiência e não entra no mercado de trabalho. Então, o piso, ele não é ruim para todo mundo. Ele é muito ruim para a enfermeira que tem muita experiência e já está empregada. E é terrível para quem vai buscar aquela ocupação. E você deu um exemplo muito bom, Gilson, porque o pessoal pode ser contra o piso salarial em algumas categorias, né? Geralmente o brasileiro é contra tabelamento de preços, porque ele lembra da época do Sarney, mas o salário mínimo é um tabelamento de preço do trabalho. E quando eu era militar, eu rodei muito pelo Brasil em operações, e fui em cidades onde você tinha 5 mil habitantes, no interior. O que tinha na cidade era uma praça, uma igreja e um Banco do Brasil. A cidade funcionava totalmente na informalidade, porque se fosse contratar alguém na CLT, o custo era proibitivo. Porque não era R$1.000 o salário mínimo, era R$1.000 mais FGTS, mais férias, mais não sei o quê. Dava 2.000, sendo que para pagar os 2.000 o cara tem que produzir mais do que 2.000. Digamos que o cara pagava 10% de imposto. Então ele tem que produzir 2.200 para pagar 200 para o Estado, para sobrar 2.000, que é o custo da contratação, isso para ficar no 0 a 0 no final das contas. Então aquilo acabava proibindo o trabalho formal na cidade. E aí, quando você estabelece um piso muito alto, o que acontece é que você também está tabelando o preço do trabalho. E todo o tabelamento de preços, no final das contas, vai gerar escassez. Então, não é ser contra a categoria das enfermeiras, só que é muito fácil para quem votou contra ficar taxado assim. E para o cara que propôs o projeto e defendeu, ele vira o herói das enfermeiras e garante a reeleição dele, por exemplo. Essa carga emocional que a Malu disse e essa falta de conhecimento com relação a esse fato é que faz com que essa votação e muitas outras aconteçam. Então, o político, ele tem todo o incentivo para fazer a coisa errada. Porque aquela pequena organização motivada que vai receber um benefício concentrado, ela pressiona, ela manda e-mail, ela sobe no elevador, ela vai atrás no estacionamento. Isso a gente chama de tragédia dos comuns. Então, para explicar para a audiência, é como se nós estivéssemos num restaurante e quem vai pagar a conta é a mesa do lado. Então nós não estamos preocupados com o preço e nem com a quantidade. Nós vamos pedir os pratos mais caros e uma quantidade que sobre muito, porque afinal de contas o recurso não vai sair do nosso bolso. E o político, como ele quer se reeleger, independente do preço que vai pagar, ele vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo.
Por isso que eu costumo dizer que os políticos vivem comprando bazuca para matar pernilongo. Infelizmente é uma realidade.